Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e hoje eu quero falar de um assunto muito importante com você, que é inveja, como se proteger deste mal. Mas antes, eu gostaria que você desse aí um like aí no meu canal e gostaria também que você ativasse o sininho aí para você receber as notificações dos nossos novos vídeos que nós estaremos produzindo aí para você, tá bom? Dá o seu like aí e ative o sininho. Muito obrigado por essa atitude que você está tomando de fazer isso, vai nos ajudar bastante a promover os nossos vídeos, os nossos trabalhos e levar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a um número maior de pessoas, beleza? Eu quero falar hoje sobre como se proteger deste mal que é a inveja. Eu achei uma pesquisa na internet que disse assim, 89%, preste atenção, 89% dos entrevistados se sentem alvos ou sentiram em algum momento da sua vida alvos da inveja. 89% dos entrevistados. E 81% desses entrevistados se disseram invejosos. Interessante, né? 89% dizem que são alvos da inveja no trabalho, em casa, na escola, entre os colegas. E 81% dessas pessoas também se sentem invejosos. E aí quando a gente trata desse assunto, muita gente leva na brincadeira. Muita gente diz assim, eu não acredito em inveja, por isso ela não vai pegar em mim. Eu não acredito na inveja, então por isso eu acho que eu estou livre disso. Não, isso aí, na vida do crente essas coisas não pegam. Mas é interessante, porque nem tudo que você, se você disser assim, nem tudo que você diz que não acredita, não significa que não existe. Isso é uma coisa importante a se pensar. Nessa pesquisa que foi feita, 89% delas, pessoas que professaram ser cristãs, se sentiam alvos de inveja, repetindo a pesquisa, e 81% delas se diziam invejosos. Mas aí eu pergunto, a inveja é real? Será que a inveja é real? Todo mundo aqui já ouviu uma conversa da avó, da tia, enfim, ou já passou por essa experiência de ter uma plantinha em casa, por exemplo, e alguém colocar aquele famoso olho gordo na planta e de um dia para o outro a planta secar, o carro quebrar, ser mandado embora do trabalho, não é? Então o que acontece? A pergunta continua, a inveja, ela é real? E aí eu faço essa pergunta ficar um pouco mais forte, mais pesada, quando eu digo assim, quando eu pergunto assim, ela pode destruir? Ela pode causar destruição? Essa energia negativa que uma pessoa lança sobre a outra realmente pode destruir vidas ou negócios? Se a gente não acredita nela, ela vai pegar mesmo assim? Aquela história, mesmo que eu não acredite, não significa que não existe, não é mesmo? Será que ela pega mesmo assim? Como a gente pode se defender dessa coisa? Primeiro eu quero dizer para vocês assim o que eu acho, o que eu penso. Eu penso que a inveja, ela começa com uma energia negativa que a pessoa acaba transmitindo para outra. Seja um objeto, seja a vida de outra pessoa. E essa energia negativa que essa pessoa passa a transmitir, ela vem então alimentada por espíritos malignos. E aí é claro que a pessoa se torna alvo dessa energia e desses ataques espirituais. Então eu queria ver com vocês alguns textos da palavra de Deus hoje, da Bíblia Sagrada, porque tudo que nós falamos aqui, ela é respaldada, né? ela tem um fundamento, a gente se estriba na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu quero ler o primeiro exemplo de uma pessoa que invejou e da outra que foi alvo da inveja. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Então eu vou ler essa história para vocês. Muita gente vai se lembrar dessa história, porque já leu, porque já assistiu algum filme, porque já estudou em algum lugar. A história de Caim
e Abel. Então em Gênesis 4 está escrito assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. Ou seja, Eva teve alegria em ter de Caim ter nascido. Ela se sentiu abençoada. Alcancei do Senhor um homem. E ela ainda teve outro filho, né? Teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a oferta dele, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, nesse momento, Deus não atentou, não prestou atenção para a oferta de Caim, só para a oferta de Abel. Naquele momento, a Bíblia diz que Caim se irou fortemente e o seu semblante descaiu. Ele ficou visível a sua ira, ele ficou enraivecido, bravo. E aí Deus falou com Caim, e Deus disse assim: por que você está com raiva? Por que te iraste? Por que o teu semblante descaiu? Se bem fizeres, ou seja, se você não fizer as coisas certinho, não haverá aceitação, não haverá bênção para você. Mas se você não fizer, o pecado está no teu coração, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que interessante, neste momento, embora a palavra inveja não exista nesse texto, Caim foi tomado pela inveja. Ele olhou o que Abel estava fazendo e ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E por que isso aconteceu? A gente pode tratar isso em outro vídeo, mas neste momento Caim se encheu de raiva e pensou: por que Deus aceita a oferta dele e não aceita a minha oferta? E aí Caim conversou com Abel, seu irmão, verso 8, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou para ele: cadê o seu irmão Abel? Ele disse: eu não sei, sou eu guardador no meu irmão? E Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha só que coisa interessante, que história terrível, por causa do coração de Caim, que se encheu de ira e se encheu de inveja. Eu queria falar com você, dentro desse texto, sobre alguns princípios importantes. O primeiro princípio é que a inveja, ela olha o que é do outro. A palavra inveja, na nossa língua portuguesa, ela vem do latim invidere, que quer dizer não ver. Ou seja, a pessoa que inveja, ela não vê a si, mas ela só vê o outro. Ela vê o que o outro tem, ela vê o que o outro possui, ela vê que o outro está conseguindo. Ela consegue somente olhar o que o outro tem, mas não olha para si, para a força que ela tem, para a atitude que ela pode tomar. Não, ela vive somente olhando para o outro, para as coisas que o outro tem. Então a inveja, ela olha o que é do outro. Nesse momento em que os dois irmãos foram oferecer ao Senhor alguma oferta, Caim estava oferecendo, mas estava olhando o que Abel estava fazendo, a oferta que Abel estava ofertando. E o fato de Deus estar aceitando aquela oferta, Caim estava olhando para o seu irmão, não estava olhando para si, não estava olhando para dentro de si, não estava tentando se consertar diante de Deus, não estava tentando viver uma vida certa, porque depois Deus diz a ele: se você fizer certo, haverá bênção para você. Mas naquele momento, Caim estava se mostrando um invejoso e estava pronto, maquinando, planejando fazer alguma coisa contra o seu irmão. Isso nos leva a segundo princípio, que é: a inveja leva a atitudes terríveis. No caso de Caim e Abel, foi uma atitude extrema. Ele se encheu de tanto ódio, de tanta inveja, que ele matou o seu irmão.
Então muitas pessoas tomam atitudes terríveis porque está invejando o outro, como levanta fofocas, criam verdadeiras situações de destruição, passa a pessoa para trás para conseguir o cargo dele, o salário dele, as coisas dele. Então, além da inveja olhar o que é do outro, a inveja também leva a atitudes terríveis. E isso as pessoas se tornam instrumentos desse sentimento tão terrível que é a destruição. E aí é interessante a gente entender que isso aí nos leva ao terceiro princípio, que é a inveja causa destruição dos dois lados. No caso da história de Caim e Abel, Caim matou a Abel, seu irmão, por causa da inveja, destruiu a vida dele. E depois Deus o amaldiçoou por essa atitude. Ele também teve uma vida totalmente destruída. No livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito uma palavra muito importante, que diz assim, Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso aqui serve tanto para quem inveja, como para aquele que é o alvo do invejado. Porque nesse momento as energias negativas, a energia negativa está pairando sobre a vida dos dois. E entidades malignas, demônios estão se apoderando desta situação. Então, a inveja, ela é a podridão dos ossos. Ela causa realmente uma destruição. Eu quero ler com vocês, quero falar ainda sobre um segundo exemplo de inveja. Ainda está no livro de Gênesis, no capítulo 37. E ali a gente vai falar sobre, nós vamos ler sobre a vida de José e de seus irmãos. Aqui a gente já vê a palavra inveja escrita no texto. Então o texto diz assim, Jacó, pai de José, habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. E aí vai dizer ali as gerações deles. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então aqui a gente já entende alguma coisa, que o pai de José, que Jacó, que depois foi chamado de Israel, amava José muito mais do que seus irmãos e lhe dava presentes como essa túnica de várias cores. Mas vendo os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso eles aborreciam ele mais ainda. E disse-lhes, eu peço que vocês ouçam esse sonho que eu tive. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? E por isso mais ficavam perturbando, aborrecendo ele, por causa do que ele sonhava e por causa das suas palavras. E ele ainda teve um outro sonho e contou aos irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E ele contou ao pai e aos irmãos, e os irmãos repreenderam seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que você sonhou? Porventura nós viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. A inveja dos irmãos de José cresceu a tal ponto que em um determinado momento eles venderam José como escravo e mancharam aquela túnica que o pai havia dado a ele com sangue, voltaram para o pai e disseram que ele havia sido morto. E ali estava a túnica manchada de sangue. E aí a gente entende algumas coisas que a inveja acaba causando na vida das pessoas. E também temos alguns princípios que nós precisamos entender nessa história de José. O primeiro desses princípios é que a gente não deve contar tudo o que Deus nos fala. Às vezes as pessoas entendem assim, olha, Deus me deu uma promessa, eu tenho que sair contando por aí. Às vezes
é importante, aliás, você precisa entender que é importante às vezes guardar o que Deus fala para nós e às vezes falar o que Deus fala para nós. Então, às vezes é legal, é interessante contar para as pessoas, olha, Deus me deu essa promessa, mas às vezes também é importante, é interessante a gente guardar aquilo que Deus deu para nós. Talvez não fosse a hora de José ter contado os sonhos que ele teve, porque quando José contou este sonho, a Bíblia diz lá em Gênesis 37:11, que os irmãos dele começaram a invejá-lo. Então, você recebeu uma promessa de Deus, guarde para você. Às vezes é importante guardar do que sair contando, guarde, a não ser que Deus diga, conte, fale, coloque nos outdoors da cidade. Caso contrário, guarde para você essa promessa. Deixe ela se cumprir na sua vida. O segundo princípio é que o invejoso, ele está sempre perto de nós. No caso de Abel, era seu irmão Caim. No caso de José, eram os irmãos dele que estavam sempre perto dele ali. Mas a gente sabe que o invejoso pode ser o colega de trabalho, o colega de ministério, o irmão que está sentado ali do seu lado no banco da igreja. Pode ser o seu patrão ou aquela pessoa que acabou de entrar na empresa e está olhando para você. Ele está perto de você. O invejoso geralmente está perto porque ele quer conhecer, quer saber o que você faz. Ele quer minar seus planos. Ele quer transmitir essa energia negativa para você. O terceiro princípio é que aqui também eles tomaram uma atitude muito ruim, uma atitude de destruição. Venderam José como escravo e mentiram para o pai dizendo que José havia morrido. A gente sabe que tem pessoas nas empresas que passam os outros para trás porque invejam seus cargos, invejam seus salários, invejam o carro que você tem. E eu também já ouvi pessoas dizer assim, mas eu não tenho nada. Por que alguém pode estar me invejando? É aí onde eu digo a você que os demônios estão trabalhando, as entidades malignas trabalham para alimentar a inveja na vida dessa pessoa e para que esta pessoa tenha você como alvo. Em Provérbios 27:4 diz assim, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? E aí eu quero responder essa pergunta, porque realmente nós precisamos entender e precisamos aprender que existe uma solução para que a gente possa resistir à inveja. A primeira delas está no Salmo 31:20. O Salmo 31:20 é um versículo muito bacana. Ele diz assim, o Senhor os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens. O Senhor esconderá os seus filhos no secreto da tua presença. Então, se você quer bloquear essas energias, acabar com essa questão da inveja, vá para o secreto do Senhor. Vá para o oculto do Senhor. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Peça para que Ele te leve lá todos os dias. Vai sair para trabalhar, Senhor, me leva para o teu esconderijo, me coloca no teu secreto. Me leva, Senhor, para a tua presença, me protege, Senhor. Cuida de mim, cuida da minha família, me torna invisível diante das pessoas que me invejam. Porque a inveja, assim como o invejoso, ele jamais deixará de existir. Sempre existirá alguém que estará do seu lado invejando você. Então todos os dias vá para o esconderijo do Senhor. Todos os dias vá para o secreto de Deus. E se esconda debaixo das asas do Senhor. E o segundo texto está em Provérbios capítulo 16, verso 7, que diz assim, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Seus caminhos, além de você precisar estar dentro do esconderijo, no secreto de Deus, os seus caminhos precisam estar agradáveis a Ele. De que forma? Primeiro, obedecendo a sua palavra. Lembra daquele versículo que diz: maldição sem causa não encontra pouso? Destruição sem causa, inveja sem causa, não encontrará guarida, pousada na sua vida. Mas para isso, você precisa obedecer. Procurar obedecer a palavra do Senhor todos os momentos. Ter intimidade com Ele através da sua palavra, através da oração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Obedecer a palavra do Senhor. Ter intimidade com Ele através da sua palavra, através da oração, através do jejum. Quanto tempo faz que você não ora, que você não investe tempo em casa, em oração, em jejum? Então, talvez uma planta atrás da porta vai tirar a inveja da minha vida. Talvez eu recitar uma reza ou uma oração vai tirar a inveja da minha vida. Não vai. O que vai bloquear isso em você é estar no secreto de Deus, é obedecer a Ele, é ter intimidade com Ele, é ler a sua palavra, é cuidar da sua vida espiritual através da oração e através do jejum. E desta forma, você vai trazer proteção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que nesta semana você possa tirar um dia para você jejuar e aumentar o seu período de oração e de estudo e de meditação da palavra de Deus. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Deus te guarde em nome de Jesus.